Trouxe sua Bíblia? Abra aí no Evangelho de Mateus, capítulo de número 1. Nós estamos, desde o domingo passado, uma nova série, a série se chama Deus Conosco. Uma série de exposições do Evangelho de Mateus. Nós iniciamos no domingo passado e hoje daremos continuidade. Mateus, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 18. Todos acharam? Vamos ler. O texto diz assim: Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, essa é a Tua palavra, nós nos colocamos aqui em Tua presença nessa hora, pedindo ao Senhor da Tua graça, direção, favor sobre as nossas vidas, para que em nome de Jesus nós sejamos fortalecidos nessa hora, acrescidos da Tua doce presença, levados, Senhor, a compreender ainda mais a Tua vontade, a Tua palavra, Senhor, que seja manifestada aqui nessa noite em nosso meio, que possa falar aos nossos corações. Tu que só lhe conhece cada um de nós, Senhor, fala no íntimo do nosso ser, trata conosco, Senhor, nessa noite. Nós oramos e repreendemos tudo que não presta, que não vem do Senhor. Todo pensamento ruim, todo medo, toda apreensão, toda ansiedade, toda dor e toda preocupação com as coisas lá fora, Senhor, nós oramos e repreendemos esse lugar das nossas vidas e das nossas mentes nessa hora. E pedimos ao Senhor que nessa noite, mais uma vez, apenas a Tua palavra e o Teu Santo Espírito tenham lugar para agir e reinar no meio de nós. Amém e amém. Bom, meus irmãos, nós vimos no culto passado, ainda no capítulo de número 1, nós vimos aqui a genealogia do Senhor Jesus Cristo apresentada por Mateus. Nós pudemos aqui perceber essa linhagem humana do Rei Jesus, e nós podemos perceber toda a intervenção de Deus ao longo da história para que se cumprisse a sua palavra e as suas profecias. Hoje nós vamos tratar, nesse trecho que nós lemos, acerca da linhagem divina do nosso Rei Jesus. Bom, o nascimento de Jesus ele foi completamente diferente de todos os outros apresentados aqui na sua linhagem, nessa genealogia que nós lemos no culto passado. Jesus foi concebido não por uma obra humana, Jesus foi concebido por uma obra do Espírito Santo. Jesus foi concebido pelo Senhor e não meramente por um relacionamento físico entre os seus pais terrenos. Por isso, o nascimento de Jesus ele é completamente diferente daquilo que nós vimos na palavra, em outros nascimentos, e completamente diferente de tudo aquilo que estaria por vir, do meu e do seu nascimento, de qualquer outro nascimento. O nascimento de Jesus é, por isso, completamente superior a tudo isso. É algo de fato provido por Deus para, nós sabemos, a salvação da humanidade. Esse texto aqui, então, nos apresenta isso. Nós vemos aqui no versículo de número 18, primeiro, acerca da gravidez de Maria. O texto nos diz: foi assim
o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. É interessante que nós sabemos acerca dos evangelhos sinóticos, né, semelhantes, Mateus, Marcos e Lucas. Mateus ele apresenta o nascimento de Jesus do ponto de vista da perspectiva de José. Lucas já vai nos apresentar o nascimento de Jesus do ponto de vista da perspectiva de Maria. Na condição de homem, Jesus, segundo o texto bíblico, não teve um pai biológico. Mas na sua condição de Deus, Jesus não teve uma mãe. Jesus teve apenas um pai. E isso é maravilhoso, porque aqui em Jesus se concretiza o fato de que nós temos alguém que é homem e que é Deus, 100% homem e 100% Deus. Talvez esse foi um dos primeiros embates que os cristãos da igreja do primeiro século tiveram que enfrentar. Os questionamentos acerca da origem de Jesus, acerca do seu nascimento e especialmente acerca da sua concepção. Aqueles que eram contrários à divindade do Senhor Jesus afirmavam certamente que Jesus havia sido gerado por uma união ou por um relacionamento fora de um casamento. Mas na verdade Maria estava comprometida com José, né? Algumas versões trazem a expressão desposada. Ela estava dada a José como noiva. Ela está apresentada aqui nesse momento na sua condição de noiva. Naquela época, o noivado era algo assim completamente diferente, muito mais sério, muito mais solene do que aquilo que nós vemos hoje no nosso tempo. O noivado ele tinha de fato uma espécie de contrato firmado ali com a presença de testemunhas que não poderia ser rompido. É como se o casamento já estivesse ali dado como algo certo. Porém, ele só passava a, de fato, ser um casamento após chegar esse momento em que se superava ali o noivado. Mas o noivado era algo considerado muito sério, como eu disse, algo solene. E o casamento, então, cujos noivos, ou aqueles que estavam ali noivado, e se de repente decidissem se separar ou não chegar ao casamento, o que acontecia era que eles precisavam ou morrer ou deveriam se divorciar. Então era algo extremamente sério para aquele tempo, para aquela sociedade, para o povo judeu naquele tempo. E foi justamente no período do noivado que o Evangelho de Lucas vai nos apresentar que o anjo Gabriel apareceu a Maria. Mateus não nos apresenta aqui esse ponto da história, mas o Evangelho de Lucas, só para a gente complementar bem aqui a história, nos mostra que o anjo Gabriel apareceu a Maria e a comunicou que ela seria mãe do Salvador. Já o texto, ou ainda no texto de Lucas, nos diz que ela tendo sido comunicada pelo anjo, ela foi para junto da sua prima Isabel. Maria sai de Nazaré e vai em direção à Judéia, como se ela descesse no mapa, em direção àquela região mais central ali de Israel. E ela vai em direção à Judéia. E ela passou então ali, diz o texto bíblico lá no Evangelho de Lucas, 3 meses naquele lugar. A paternidade então aqui de José, que nós vimos no versículo 16, aí do capítulo 1 de Mateus, na genealogia, ela é de fato uma paternidade apresentada pelo poder sobrenatural de Deus. Ela não é uma paternidade biológica. Deus quis que se cumprisse assim, que Jesus, o seu filho, viesse a ter um pai terreno. E que esse pai fosse José, embora não tivesse nenhum tipo de relacionamento sexual com Maria.
para que Jesus pudesse ser gerado. E daqui a pouco nós vamos ver um pouco mais acerca disso, do ponto de vista teológico aqui. Certo é, meus irmãos, que por conta disso, José enfrentou muitas perturbações. É o que está aí no versículo de número 19 e 20. O texto diz que, por ser José seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. O texto bíblico não nos revela com clareza se José teve conhecimento acerca da gravidez de Maria antes ou depois dela ir em direção à Judéia. Nós não temos como encaixar isso com clareza. Nós vamos ter algumas suposições em relação a isso, mas nós não temos clareza de fato no texto bíblico em que momento José vai ter conhecimento acerca da gravidez de Maria. Certo é que, a partir do momento em que ele tem conhecimento dessa informação, José, então, vai se pegar aqui em muitos conflitos internos. José vai se pegar aqui, certamente, muito atordoado, perturbado com toda essa situação. Afinal de contas, a infidelidade daquele período, assim como a fidelidade por meio do compromisso ali do noivado era algo muito importante, a infidelidade também era levada muito a sério, a ponto de ser permitido que aquele que fosse o infiel fosse inclusive apedrejado pela lei. Nesse tempo aqui em especial, isso não ocorria fora da autorização dos romanos. Lembre você que nós falamos no culto passado que os romanos estavam dominando Israel nesse período. Então, por conta disso, os romanos, que queriam evitar todo tipo de confusão em seu território, não permitiam que, ainda que a lei dos judeus permitisse algum tipo de morte ou execução, eles não permitiam que isso acontecesse sem que passasse pela sua autorização. Isso aqui esclarece para a gente, por exemplo, por que Jesus é levado diante dos romanos, para que houvesse então ali uma ordem, uma autorização para que Jesus fosse morto. Então, ainda que de repente Maria fosse pega ali como uma infiel, tratada como uma infiel, certamente ela só poderia ser apedrejada diante da autorização dos romanos. Talvez isso não fosse algo tão simples de acontecer naquele momento. Mas o que a palavra nos conta é que José era um homem justo. Certamente José e Maria, apesar de homens, um homem e uma mulher pecadores diante de Deus, mas certamente eram bem vistos aos olhos do Senhor. Assim o texto nos apresenta. Maria, agraciada por Deus, José, um homem justo diante de Deus. O texto bíblico então nos aponta que certamente eram dois homem e mulher ali que estavam diante de Deus buscando cumprir de uma maneira agradável ao Senhor tudo aquilo que a lei, a palavra lhes colocava. E José, então, sendo um homem justo, ele não queria expor Maria à desonra, ele não queria levá-la a essa situação, e por isso diz a palavra que ele pretendeu deixá-la secretamente. Ele pretendeu ali abrir mão do casamento de uma maneira secreta, para tentar, de alguma forma, não expor Maria diante daquela situação. Até, meus irmãos, que o texto bíblico nos diz que um anjo, então, apareceu a ele em sonho. Perceba aqui que quando tudo parecia sem saída para José, e talvez tudo parecesse também sem saída para Maria, foi necessário que Deus intervisse. Assim Deus age, meus irmãos. Muitas vezes, quando tudo parece sem saída para cada um de nós,
ele vem com as suas intervenções, ele vem com o seu agir, ele vem com os seus porquês, ele vem com os seus milagres, com as suas explicações, ele vem e entra na nossa história, e assim aconteceu na vida de José e na vida de Maria. Quando aquele homem já considerava abandonar a sua mulher, quando aquele homem já considerava não continuar com ela, Deus então intervém. E por meio, diz a palavra, de um anjo que lhe aparece em sonho, Deus vem então abrir os olhos de José. A orientação aqui é muito clara. José não deveria rejeitar Maria. Ele deveria aceitá-la como sua esposa. Ele deveria compreender que ela era bem-aventurada. O texto nos diz que o anjo falou a José: José, filho de Davi, fazendo aqui uma referência, à sua linhagem. José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. E diz mais: ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aqui nós temos que Jesus agora é dado como um filho não apenas de Maria, mas Jesus também é dado como um filho a José. Aquilo que seria um motivo de desonra para José, se Maria fosse pega ali como uma adúltera, virou justamente um motivo de honra para ele. O Senhor considerou José como o pai legal de Jesus, ao ponto de conceder a ele o direito de dar o nome de Jesus. A honra de José agora ele será o pai terreno do Filho de Deus. Ele receberá a honra de poder orientar em seus dias, em sua infância, em seu crescimento, o Filho de Deus. Ele receberá a honra de poder nomear o Filho de Deus. Perceba isso, como Deus é cuidadoso, meus irmãos. Como Deus é cuidadoso. Aquilo que seria a perturbação daquele homem, agora vira a motivo de honra. Deus se volta a ele e diz assim: José, você tem agora a responsabilidade de dar o nome do meu filho. Você irá nomeá-lo. Você agora tem essa responsabilidade. Meus irmãos, como não seria prazeroso para nós termos uma responsabilidade tão grande, tão séria, recebida do próprio Deus? Como não seria um motivo de honra para nós que Deus pudesse falar conosco, nos dando uma incumbência tão séria? E assim então aconteceu com José. O nome de Jesus traz aqui então a sua incumbência, a sua responsabilidade, a motivação pela qual ele está vindo a esse mundo. Jesus é aquele que veio nos salvar da culpa do pecado. É aquele que veio nos salvar do domínio do pecado e, por fim, das consequências do pecado. O nome Jesus é a forma grega do nome hebraico Josué, que quer dizer Javé é salvação. Javé é uma transliteração do termo do hebraico Yavé. Então, o nome de Jesus é o nome que representa, então, o seu papel. Tudo no Antigo Testamento já apontava para Jesus. Tudo que ocorreu, todos os eventos, momentos, tudo aquilo que a gente lê lá no Antigo Testamento, as profecias, tudo apontava para Jesus. O templo, o tabernáculo, a libertação do povo, tudo apontava para Jesus. Jesus é então o cumprimento de tudo isso. Enquanto no Antigo Testamento tudo eram sombras, Jesus é a realidade. Jesus é de fato o agir de Deus, é o cumprimento das promessas do Senhor, porque todas as coisas convergem para Jesus Cristo. E José e Maria estão lá, bem nesse ponto da história, bem próximos do epicentro de tudo, da salvação da humanidade. Estão lá José
e Maria, participando ativamente, envolvidos com aquilo ali. Ainda que isso os deixasse temerosos, e muitas vezes nós nos pegamos assim, meus irmãos. No meio do agir de Deus, muitas vezes nós nos pegamos temerosos, chocados, assustados, abismados. Mas se Deus está agindo, meus irmãos, por que deveríamos temer? Afinal de contas, o texto também aqui nos apresenta que estava havendo ali o cumprimento da promessa de Deus. Isaías, no capítulo 7, no versículo 14, diz: por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e ele se chamará Emanuel. Essa era a promessa, ou uma das promessas, ou aquela que pelo menos convergia de uma maneira mais clara para esse momento. E o que nós temos aqui é, de fato, uma declaração de que esse momento aqui cumpre a promessa de Deus. Versículo 22, Mateus descreve: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. O nascimento de Jesus, portanto, não é fruto do acaso. O nascimento de Jesus não foi algo ali que simplesmente os homens poderiam pensar. Hoje nós temos muito essa ideia, né? Como se nós pudéssemos programar o tempo de Deus. Na concepção, né, na geração de filhos, isso tem acontecido muito. Muito. Métodos contraceptivos, meios de tentar reter aquilo que Deus está fazendo, meios de tentar abortar. Isso tudo são tentativas desesperadas do homem em reter a obra de Deus, reter aquilo que Deus está fazendo. Outro dia eu vi no Instagram de um pastor, né, perguntava para ele assim: pastor, é porque a gente não quer ter filho ainda e a gente está segurando aí e estamos tomando alguns medicamentos, a esposa está tomando alguns medicamentos para tentar não ter filhos. E aí o que o senhor acha, doutor? Aí o pastor fala assim: olha, é interessante assim, que vocês dão mais crédito ao medicamento que a Deus. É interessante isso. Pastor, mas se a gente não fizer nada, vai ter filho assim, igual o coelho, assim, toda hora. Olha como a nossa ideia é muito pequena. Quem disse que Deus dará? Quem disse? Mas a mulher é fértil. Mas e se Deus não quiser? Porque o mesmo Deus que dá a infértil é o Deus que pode não dar a fértil. Você concorda com isso? O mesmo Deus que dá filhos à mulher infértil, e nós vimos isso na Bíblia como algo milagroso da parte de Deus, é o mesmo Deus que pode reter os filhos da mulher que o médico disse que é fértil. É Deus quem faz. Quantos não já foram aqueles que nasceram depois de uma tentativa de aborto? Pílula do dia seguinte, ou outros medicamentos, e a gravidez progrediu, porque Deus assim quis, e o homem não conseguiu reter. Meus irmãos, assim é Deus. É um Deus que age para cumprir as suas promessas. Aquilo que muitas vezes para nós é dilema, é preocupação, para Deus só está debaixo do plano dele, da vontade dele. Do plano dele, do querer dele, do momento dele. Assim Deus é. Assim Deus faz. Esse é o Deus em que nós precisamos crer. Perceber isso aqui dentro do texto bíblico nos mostra: Deus quis passar 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi ao exílio, 14 do exílio a Cristo, para que então pudesse ser Jesus o Cristo
o seu Filho enviado. Esse é Deus. Esse é o Deus que cumpre as suas promessas e está aqui mais uma vez cumprindo a sua vontade. Ali no que poderia ser a infidelidade de uma mulher, na verdade, nós estamos vendo a fidelidade de Deus. José temia. Minha mulher está sendo infiel. Do outro lado, o que Deus estava fazendo? Eu estou cumprindo a minha fidelidade para com o meu povo. Por isso, nos nossos dilemas e preocupações, meus irmãos, nós precisamos ser levados a lembrar daquilo que as Escrituras nos dizem. É nas Escrituras que nós encontramos a confiança que nós precisamos ter em nosso Senhor e na Sua palavra. É nas Escrituras que nós precisamos dedicar, então, toda a nossa devoção e toda a nossa atenção. O problema é que muitas vezes nós desprezamos aquilo que a palavra diz. Muitas vezes nós não confiamos naquilo que a palavra diz. Até gostamos em algum momento, durante algum culto, em que nós ouvimos falar a respeito de Deus e da sua soberania, e da forma como Ele faz as coisas e dos seus milagres, mas muitas vezes isso só está voltado em nós para aquilo que nós esperamos e pretendemos. Muitas vezes é assim. Como nós somos tolos, meus irmãos. Como nós somos tolos. Eu lembro que tem 11 anos entre a Sofia e a Alice. E durante esse período, a gente ficava naquele negócio assim, vamos ter outro, não vamos. Sempre ficava ali naquela expectativa. Eu tinha um número na minha cabeça assim, desde criança, 3. 3. Sempre tive isso na minha cabeça. 3. Mas aí, quando em 2019, e muitos de vocês conhecem a história, né? A Neuza engravidou, mas não engravidou. Teve uma gravidez anembrionária. Então gerou tudo da gravidez. Até os sapatinhos para entregar para os vovós. Nós vamos entregar, felizes. E depois não houve desenvolvimento ali. Tudo que parecia gravidez. Até o momento de ter a constatação de que não era uma gravidez e a Neuza precisou expelir aquilo ali. Ela foi para o hospital e com dores de parto, contrações como de parto, tudo igual. E aquilo é muito traumático. Imagine você para uma mulher que está ali para fazer um procedimento de retirada daquilo que não vai ser útil dentro do organismo, e você está numa maternidade com outras mulheres que estão tendo neném naquele dia. Muito frustrante, desgastante. Mas nós passamos por aquilo ali e depois tentamos encarar como um alívio, como um Deus não quer, como vamos deixar de mão, talvez Deus não queira mesmo. E foi passando o tempo. E aí depois veio a gravidez da Alice. E a Alice vem para nós, o sentimento é tipo, Deus, a gente achou que não ia ter mais. E de repente veio. E agora estamos nós felizes. Em fevereiro agora, se Deus permitir, já será 2 anos. Meus irmãos, como Deus faz as coisas à sua maneira, cumprindo a sua vontade, o seu querer. E o quanto muitas vezes nós nos pegamos apenas olhando para a palavra naquilo que nós temos expectativa. Deus é soberano. Então, por exemplo, aquela mulher que ela tem dificuldade, ela vai orar e dizer assim, Deus, tu és soberano, vem me dar um filho, e vai pedir, vai suplicar pela gravidez. Mas de repente, por outro lado, outros não podem entender se Deus não quiser mandar. Para nós é muitas vezes motivo de frustração. Eu estou querendo apenas com esse exemplo que diz respeito àquilo que o texto nos mostra aqui, né, a situação de uma gravidez, perceber com vocês como muitas vezes nós queremos tendenciar a palavra de Deus às nossas expectativas, aquilo que nós queremos.
cremos de acordo com o nosso viés, o nosso pensamento e a nossa percepção. Algumas vezes usamos alguns textos bíblicos até para o mal, diante de alguma situação, porque assim queremos. Mas, meus irmãos, o que a palavra aqui nos mostra é que atentar para o texto bíblico é, antes de tudo, atentar para uma vontade de Deus soberana. Deus quis, e quando Mateus faz questão de, nesse momento aqui, dizer tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta, o que ele está querendo dizer é: atentem aqui, meus irmãos, vamos parar bem aqui antes de dar continuidade na história. Não tem aqui a vontade de José, porque se fosse a vontade de José, talvez aconteceria tudo dentro do casamento. Não tem aqui a vontade de Maria, porque por mais que uma mulher naquele tempo desejasse a gravidez, ela não queria ser fruto de vergonha. Não tem aqui, se a gente olhar lá em Lucas, a vontade da sua prima Isabel, que já teve filho muito tarde, quando considerava talvez que nada mais pudesse acontecer. O que nós estamos vendo aqui é pura e simplesmente a vontade de Deus. E olhemos nós para a nossa vida e para a nossa história até os dias de hoje. O que está se cumprindo em nós é pura e simplesmente a vontade de Deus. Pastor, mas eu orei e pedi e esperei e Deus fez. Deus fez, porque era a vontade dele. Deus quis, porque era a vontade dele. Ah, pastor, mas eu pedi a Deus e não aconteceu, porque Deus não quis, porque era a vontade dele. Porque toda a história é o cumprimento da vontade de Deus. E isso é maravilhoso atentar, Mateus fazendo aqui: parem tudo, porque isso que está acontecendo agora, nesse fragmento da história, é o cumprimento da vontade de Deus. A virgem ficará grávida. Que virgem? Deus escolherá uma na história da humanidade. E ela terá um filho, ela dará à luz um filho, o chamarão Emanuel. Deus escolheu assim. Deus quis dessa forma, e assim Deus está fazendo. E isso aqui tem uma importância muito grande, meus irmãos, para nós. Porque esse nascimento virginal de Jesus, ele tem uma importância doutrinária para nós fundamental. Atente a isso. Se Jesus tivesse nascido de uma relação entre um casal, normalmente, tudo andando dentro dos conformes, talvez Maria e José casados, e dali viesse uma criança, Jesus teria sido apenas um homem como nós. Ele teria sido participante da culpa de Adão, assim como nós. Ele teria sido um pecador como nós. Assim, Jesus seria incapaz de salvar a si mesmo. E por fim, seria ele incapaz de nos salvar dos nossos pecados. Aqui, meus irmãos, nós estamos num tempo crucial da nossa história. Nós estamos num momento crucial da nossa doutrina, da nossa teologia, da nossa crença, da nossa fé. Por isso é incompreensível aqueles que tentam desprezar o Natal, por qualquer coisa que seja. Por árvore, por enfeite, por dizer que não é o dia, não é a data. Esqueça tudo isso. Esqueça tudo isso e lembre-se que nós estamos num momento, aqui na palavra de Deus, crucial na nossa história. Deus está fazendo segundo a sua vontade, segundo o seu querer, e está fazendo da única forma que poderia funcionar. Da única forma que poderia dar certo. E como poderia dar certo? Alguém que viesse ao mundo, tudo bem, mas deveria nascer de uma obra do Espírito Santo. Ao mesmo tempo, Deus não esquece do cuidado que esse menino deverá ter. E aí ele concede um pai e escolhe em toda a humanidade, de todos os tempos,
um casal, segundo a sua vontade, para fazer com que tudo isso pudesse dar certo dentro do seu querer. Deus havia falado muitas vezes por meio de seus antepassados, mas agora Ele se manifesta no meio de nós através do seu Filho. Ele é Deus conosco. Ele havia alertado, falado, apontado, direcionado, mas agora escolhe Deus caminhar no meio do seu povo pela vida do seu Filho. O versículo 24 nos mostra que José, tendo compreendido agora isso, ele não hesitou em obedecer à voz de Deus. Versículo 24, ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Tendo acordado, então, José tratou de receber Maria como sua esposa, consumando, então, o casamento e fazendo ali, então, aquela que era a orientação do anjo, em nome do Senhor. Ele deveria receber. José, não tema receber Maria como sua esposa. Ele vai então agora e obedece a Deus. Ele não hesita em fazer isso. Talvez antes ele estivesse perturbado, mas agora não está mais. Agora ele está tranquilo. Agora ele está tomado de convicção por meio daquilo que o Senhor o falou e o orientou. Mateus deixa claro aqui uma última coisa, que José não coabitou, ele não teve relações com Maria até o nascimento de Jesus, diz o versículo 25, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Ele obedeceu então à orientação que o anjo havia lhe dado. Além de receber Maria como sua esposa, José deu àquele menino o nome de Jesus, o nome que Deus havia lhe entregue por meio do anjo. José é agora alguém obediente, extremamente obediente à vontade de Deus. Assim se consuma então aquela promessa divina. É interessante aqui a questão de que a ideia de uma Maria perpetuamente virgem, ela deve ser completamente desconsiderada. Ela não encontra aqui amparo nas Escrituras Sagradas. Perceba o texto, mas não teve relações com ele enquanto ela não deu à luz um filho. A ideia aqui é que o termo enquanto ela não sugere que depois sim. Enquanto não, mas depois sim. E certamente por meio dos textos bíblicos, nos próprios evangelhos, nós podemos perceber em outros textos que Jesus de fato teve irmãos, oriundos com certeza da união de Maria e de José. Bom, meus irmãos, esse é todo o contexto teológico aqui desse texto. Mas essa mensagem talvez nos chame a atenção para mais uma coisa aqui. Essa mensagem ela nos chama a atenção para como nós devemos superar no Senhor os nossos medos e os nossos receios. Lá em Lucas, Lucas nos coloca que Maria teve medo. O anjo tem que falar para ela, olha, não tenha medo, não temas. Mateus nos mostra aqui do versículo 18 ao 20 que José teve medo. Ele ficou perturbado. Lucas também nos mostra que Zacarias teve medo. Também nos mostra que os pastores tiveram medo. E diante dessas situações inexplicáveis da nossa vida, muitas vezes, meus irmãos, nós vamos nos pegar certamente amedrontados. Aqui o problema certamente é José, nós falamos agora há pouco, é que de repente ele está diante de uma situação que não tem para onde correr. Ou ele, descobrindo ali que Maria está grávida, ou ele decide por abandoná-la, de tal maneira que ele possa se defender,
E se ele fizesse isso, isso fatalmente culminaria na condenação de Maria? Ou ele, de repente, ficaria com ela, com uma infiel? E certamente, diante dos seus conflitos internos, não é o que ele deseja. Como dito, Deus precisou intervir para que pudesse tirar, então, tudo o que no coração de José estava ali posto, que o machucava, que talvez tenha durado muitos dias, nós não sabemos. Às vezes nós lemos o texto bíblico, né, e parece que foi assim, né? Tá. José teve 10 segundos de medo. Talvez não foi. Talvez foram os 3 meses, imagine você, que Maria tenha passado para a casa de Isabel. E talvez ela tenha dito, José, eu estou grávida. E ele tenha dito, como assim? E aí ela, pá, na volta eu te explico. Que é ansioso aqui, não precisa levantar a mão. Se disser assim, te digo amanhã de manhã, aí vira a cama a noite toda. Imagine José sem WhatsApp, sem Instagram para Maria postar as fotinhas lá com a barriga crescendo. E ele perturbado, dizendo, o que ela foi fazer na casa da prima? Piorou, né? Casa da prima. Talvez ela pensar, essa prima que arranjou o negócio aí. Gente, brincadeiras à parte, o texto bíblico ele não nos coloca com tanta clareza quanto tempo, mas certamente José sofreu. E isso a palavra nos coloca, nos mostra aqui que José chegou a um ponto em que ele estava ali pensando sobre isso, talvez pensando recorrentemente sobre essa situação, por isso então ele teve medo. Aqui então nós certamente temos algumas lições práticas para que nós possamos encerrar esse texto nessa noite. Primeiro, meus irmãos, nós não devemos temer as coisas inexplicáveis. O versículo 18 diz que Maria estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Isso é algo completamente inexplicável, inconcebível, do ponto de vista humano. Achou-se grávida, diz o texto. Imagine na cabeça de José, como assim se achou grávida? Como assim, foi tomar uma água na cozinha e voltou e está grávida? É inexplicável. E muitas vezes o que ocorre, meus irmãos, é que nas situações inexplicáveis da nossa vida, o que nós tomamos são conclusões equivocadas. É ou não é? Olha, isso aqui não tem explicação. O que aconteceu? O que aconteceu? E aí a nossa mente, geralmente, ela começa a maquinar. Tem algo de muito errado. Tem algo de muito absurdo. Às vezes acontece com a gente mesmo. Sei lá, você achou um caroço aqui. Tem gente que vai dizer assim, não, é só um caroço. Tem gente que vai dizer assim, meu Deus, será que é um câncer? Tem gente que é assim. Parece que tudo que é inexplicável na vida da gente, a gente tem uma tendência muito forte a começar a considerar conclusões equivocadas. Foi justamente o que aconteceu com José. Certamente na sua cabeça, se ele decidiu deixar Maria, certamente na sua cabeça não estava lá o melhor dos pensamentos. Ainda que tenha buscado ou pensaria em fazer ele de uma maneira a não expô-la, diz a palavra, mas certamente ele não tinha o melhor pensamento acerca dela. Mas, meus irmãos, nós não devemos ter medo quando as coisas parecem ser inexplicáveis. Nós somos muitas vezes levados, então, a ficar diante dessas circunstâncias com medo, alarmados. José, enquanto estava preocupado, perceba, Deus estava trabalhando o seu melhor plano. Os dias de maior preocupação de José, e Deus trabalhando no seu melhor plano para toda a humanidade. Talvez José tenha se pego depois a pensar, não valeu 1 minuto de sono perdido. Quantas vezes a gente se pega assim depois pensando assim, como Deus estava trabalhando nas coisas,
e a gente não sabia, e a gente diz assim, oh Deus, não valeu 1 minuto do meu sono perdido, não valeu 1 minuto da minha inquietação, eu não devia, só porque eu não consegui explicar, só porque eu não consegui entender, eu chorei, eu fiquei ali sem saber o que fazer, eu não conseguia nem orar, eu fiquei perturbado, eu fui para a internet, eu procurei pessoas para me ajudar, eu gastei o dinheiro que não tinha com essa situação, enfim, quantas coisas que a gente vai se pegar em momentos assim sem compreender e vamos ficar então cheios de pensamentos e conclusões equivocadas. Porque José temia, porque José não conhecia as coisas na perspectiva de Deus e da sua palavra. Já parou para pensar nisso? Que muitas vezes nós estamos perturbados porque a gente não sabe o que Deus está fazendo. A gente não sabe o que Deus está fazendo e ficamos perturbados. Por isso, diante das situações que não têm explicação, meus irmãos, como diz um velho ditado, que não tem remédio, remediado está. Precisamos nos voltar para Deus. É a nossa saída. Nos voltar ao Senhor, esperar nele, nos tranquilizarmos diante das situações que estão ali, nos desesperam. Eu sei, meus irmãos, que talvez não seja em todos os momentos da nossa vida que a gente consiga isso, mas manter esse pensamento em nossa mente talvez nos ajudará muito quando esses momentos chegarem. Eu lembro quando eu comprei meu primeiro carro, morava no Monte Castelo e trabalhava na agência do Monte Castelo, eu ia a pé. E aí, a Sofia nasceu, e aí eu já estava de saco cheio de pegar táxi. Nada contra os taxistas, né? Especialmente os que são irmãos. Mas, gente, eu tinha muita... Na época não tinha Uber. Os mais novos vão dizer, quando é esse século que não existia Uber? Não existia Uber. Aí a gente pegava o táxi, e aí às vezes era perto, a gente andava muita coisa perto, aí às vezes ia dar 6, 4, 7 reais, aí o cara já tacava 10, não ligava o taxímetro, já tacava 10, eu ficava com muita raiva daquilo, ficava muito cansado, ficava chateado, e aquela primeira fase, né, consulta, vacina, aí tinha que andar com a minha lá miudinha, aí a gente andava muito de táxi nesse tempo. Aí enchi o saco, falei, Neuza, a gente vai comprar um carro. Aí eu consegui financiar lá pelo serviço, a gente comprou o carro. Aí eu comprei o carro, parei de ir a pé pro serviço. Pobre é besta, né? Aí comecei a ir de carro pro serviço. Aí um belo dia, me roubaram o carro. Era um ladrão que tinha lá na área, eles conheciam todos os meus colegas que tinham carro há muito tempo. Aí eu fui de besta andar de carro, eles não me conheciam, achou que eu não era de lá, me roubaram o carro. Me abordaram lá e levaram o carro, ali na Vila Passo. Aí, levaram o carro, eu saí de lá, me atordoado, estava indo almoçar. Aí fui para casa, cheguei em casa e disse para eles o que tinha acontecido. Aí eu fui na delegacia, fiz o boletim de ocorrência, aí voltei para a agência. Quando eu voltei para a agência, os colegas já estavam sabendo o que estava acontecendo. O pessoal falou na rua, foi assaltada, cara daqui, só que eu não voltei para a agência de primeiro, eu fui em casa, fui na delegacia e depois voltei. Aí quando eu cheguei na agência, as colegas, o que tu tá fazendo aqui? Eu me sentei para trabalhar, né, para terminar meu dia. Aí eu falei assim, vou fazer o quê? Os caras vão aí para algum lugar. Eu já acionei a polícia, e eu não ando armado. Se eu tivesse algum jeito de ir atrás deles, era o carro não está mais aqui, o que eu vou fazer? Né? Eu vou trabalhar. Porque tiver que pagar o carro, eu saía daqui. Aí eu sentei lá e fui trabalhar. De vez em quando falava com alguém, alguém que, conheço não sei quem da polícia e tal, mas terminei o meu dia e fui para casa, a pé, né, de besta, de novo. Fui para casa. No dia seguinte, deixaram o carro lá perto da casa de Dona Alice, né, perto da casa da minha sogra lá, na Madre de Deus, deixaram o carro lá. Em frente onde eu corto cabelo agora. Aí deixaram o carro lá. O pessoal da polícia achou. Fui no outro dia, fiz os trâmites. Aí peguei o carro. Aí fui pegar o carro e não tinha o step. Venderam o step. Naquela época eles ainda estavam bonzinhos, só vendiam o step, né? Agora estão demais.
Aí venderam o step. Aí eu fui andar para comprar o step. Aí quando eu comecei a andar, me dizia assim, esse step é muito difícil de achar, essa roda é difícil de achar. E o carro novinho, eu queria alguma coisa mais semelhante possível. Aí parei ali na areinha, bem ali perto do tábulo, né? Não vou falar mais, senão vai entregar o local. Aí parei lá, aí disse, moço, você tem step desse carro aqui, pneu desse carro? Ele falou, rapaz, passou um cara ontem aqui, deixou um aqui que eu comprei da mão dele. Aí eu, bora ver aqui. Aí ele, rapaz, mas vai dar certinho, é desse aqui. E eu já tinha pego a informação de que tudo era muito difícil, daquele step exatamente igual. Eu falei, pois quanto é? R$300. Eu paguei pelo meu step. Para não arranjar confusão, ia ter que provar que ele tinha sido receptador. Fim das contas, meus irmãos, depois eu fiquei pensando assim, como Deus faz as coisas, né? Como Ele vai permitindo que as coisas aconteçam. E que, de repente, muitas vezes, não vale a gente perder a noite de sono. Às vezes não vale a gente ficar desesperado. Deus tem as suas formas de fazer e tem os seus desígnios. Ainda que, de repente, não fosse para eu ter o carro de volta. Ainda que, de repente, fosse para ter outros meios. Deus sabe como fazer. E eu achei muito interessante. Deus, obrigado pelo step, foi só R$300. Eu fiquei feliz naquele dia, sinceramente, eu fiquei feliz. Infelizmente, eu digo infelizmente que eu preferia que tivesse se convertido. Depois, os caras foram presos, assaltando uma loja. Um deles morreu nessas rebeliões, na época tinha muita rebelião lá em Pedrinhas. Foi assassinado lá dentro. E a gente vê assim, Deus continuou cuidando da minha vida, da minha casa, da minha família, dos meios que nós tínhamos para fazer as coisas. Portanto, meus irmãos, eu não estou sendo aqui com você alguém que está meramente fazendo, demagogia. Não! Tem coisas na nossa vida que são inexplicáveis. E que muitas vezes não vai valer a pena a gente ficar no desespero, na preocupação. Espere em Deus e confie em Deus. Espere em Deus e saiba que Ele está fazendo, que tem algo que Ele está fazendo. Faça aquilo que estiver dentro do seu alcance, aquilo que for possível. Mas quantas pessoas nesse momento do desespero não perdem relacionamentos? Quantas pessoas no momento de desespero não chutam balde? Tem pessoas que nesses momentos abandonam o Senhor. E quantas coisas nós fazemos de uma forma equivocada nesses momentos de coisas inexplicáveis, mas nós precisamos compreender, Deus está acima de todas as coisas e Ele tem o controle sobre todas as coisas, amém? Outra coisa que nós precisamos aprender aqui, nós não devemos nos levar pela opinião pública. Veja o versículo 19, por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-lo à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Preste atenção nisso aqui. José temeu. Por quê? Porque certamente os pensamentos de José aqui sobre Maria também trazem juntos no pacote o que as pessoas vão pensar dele. Isso rege muito os nossos pensamentos. Mas o que vão pensar de mim acerca dessa situação? Por outro lado, é o mesmo José que chega um momento que diz, mas eu não quero expô-la à desonra pública. Então eu vou preservá-la. Ele decide não expor Maria, pensando também aqui na opinião das outras pessoas. E o que nós podemos aprender com isso aqui nós não podemos nos levar pela opinião pública, mas preste bem atenção nisso aqui com muito cuidado. A gente não está aqui fazendo uma defesa daquelas pessoas que têm uma ideia assim, então não estou nem aí para o que os outros acham de mim. Não é isso. Antes de tudo, colocar em prática na nossa vida a palavra que nos aponta que nós devemos, antes de tudo, temer a Deus e não os homens.
Primeiro lugar o que isso aqui significa diante de Deus? O que essa situação significa diante do Senhor? O que a palavra me diz sobre isso? A partir daqui, eu passo a considerar talvez aquilo que os outros possam dizer. Você entende isso? Porque muitas vezes a nossa primeira preocupação é com a opinião dos outros, ou em simplesmente desprezar, chutar completamente a opinião dos outros. A ideia aqui é não se desesperar, é não se deixar levar pela opinião pública nem de uma forma nem de outra. Nem não faço porque os outros vão falar, nem estou pouco me lixando porque os outros vão falar. A questão a opinião pública, ela não é a regente da minha vida. Ela não me direciona, ela não é o meu primeiro vetor, ela não é aquilo que vai me impulsionar. Antes de tudo, eu devo ao Senhor a minha honra e a minha fidelidade. Então eu tenho que voltar o meu coração a Deus, buscar na sua palavra, compreender o que Ele diz. A partir daqui, talvez eu possa considerar aquilo que os outros vão pensar. E a atitude de José talvez aponte justamente para isso. Ora, na sua incerteza a respeito da condição de Maria, define então não expô-la à desonra pública. Talvez considerasse, e por isso o texto bíblico ressalta isso. É muito importante atentar. Um homem justo, diz a palavra. José era um homem justo. Então certamente um homem justo ponderou diante de Deus o que Deus consideraria aquela sua atitude. Passando a pensar nisso, no que Deus consideraria, aí ele considera as outras pessoas e aí decide não expô-la à desonra pública. E assim, meus irmãos, nós devemos agir, considerando antes de tudo aquilo que Deus diz, não deixando que a nossa vida seja guiada, nem de uma forma, nem de outra, por aquilo que vem de fora. Em terceiro lugar, nós não devemos, meus irmãos, ter medo quando as angústias mentais tentarem nos vencer. Mais uma vez, versículo 20, mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse. O anjo do Senhor aparece a José, diz a palavra, depois dele ter pensado nisso. Em quê? Em considerar entregar Maria, não continuar em direção ao casamento. Então nós precisamos considerar que muitas vezes vamos ser tomados de angústia, de medo, por conta que a nossa mente estará perturbada diante das situações. É provável que José não tenha se desligado daquele problema um minuto sequer depois do dia que ele teve consciência do que estava acontecendo. É provável que ele se pegou ali e não conseguindo encontrar esclarecimentos da parte de Deus, ele tenha ficado muito perturbado com essas questões. É muito provável que José tenha pensado naquele problema continuamente, ficado até sem dormir. Não é difícil considerar que isso tenha acontecido com José. A verdade, meus irmãos, a ansiedade de José, como dito agora há pouco, não tinha fundamento real. A gravidez de Maria traria o sol da justiça. A gravidez de Maria transformaria aquilo que José estava considerando que eram ruínas, que era problema, que tudo estava ali caindo sobre a sua cabeça. Na verdade, a gravidez de Maria estava construindo uma nova verdade, não apenas para José e Maria, mas para toda a humanidade. E era isso que estava acontecendo, mas enquanto ele não entendeu, ele ficou tomado ali de medo e ficou angustiado e a sua mente certamente perturbada. E muitas vezes nós agimos assim. Somos tomados de ansiedade, sem sequer compreender as coisas. E somos tomados de ansiedade por coisas que não são da maneira como nós pensamos. Meus irmãos, então, enquanto Deus não dá uma palavra,
enquanto Deus não determina, enquanto Deus não direciona, não age, que nós possamos manter a nossa mente, a nossa expectativa em Deus. O risco é que muitas vezes nós podemos tomar decisões precipitadas. Nós temos, em vários momentos, textos bíblicos que nos apontam pessoas que tomaram decisões precipitadas, porque não esperaram a palavra de Deus, porque não esperaram a orientação de Deus. E quantos talvez não acabem agindo assim? Quantos talvez não perturbados ali com as suas situações, tomados ali pelo medo e pela angústia, acabem dizendo assim: então eu tenho que tomar uma decisão, eu tenho que agir, eu tenho que fazer, eu tenho que dar um fim nessa situação. Deus precisou intervir, porque essa já era ali a atitude de José tomada naquele momento. Então nós precisamos ter esse cuidado acerca da nossa consciência, dos medos, das angústias que nós temos, das perturbações que vêm em nossa mente, muitas vezes por situações que nós não sabemos o rumo, não sabemos como elas irão terminar e acabamos tomando decisões precipitadas. E por fim, meus irmãos, nós precisamos compreender que quando Deus resolve os nossos medos, nós precisamos nos tornar obedientes ao Senhor. Versículo 24: ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ele enquanto ele não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. A obediência a Deus é fundamental, porque há pessoas que Deus até traz clareza a respeito das situações. Deus até traz a palavra que deveria lhe tirar o medo. Mas depois disso, eles não conseguem ser obedientes a Deus. Vamos considerar, então, de repente, alguém que, mais uma vez nesse exemplo aqui nessa noite, que estivesse orando para ter filhos, pedindo a Deus, clamando ao Senhor, e está ali aquele casal há muito tempo, orando e pedindo a Deus, e os filhos não vêm, e de repente agora vem a gravidez. Aí vem a gravidez. Aí depois do primeiro momento de euforia, de repente agora vem. E agora? Como é que a gente vai criar? E agora? Como é que a gente vai sustentar? E agora como é que vai ser? E onde a gente vai morar? E aqui em casa não dá. E a gente não estava preparado. E começa aquela angústia quando Deus, na verdade, tendo abençoado, certamente Ele proverá os meios. Nós somos chamados à obediência. Quando Deus chega tirando de nós o medo, dando clareza, abrindo os caminhos, apontando para onde nós devemos ir, meus irmãos, o nosso papel agora é obedecer. O nosso papel passa a ser obedecer. Essa igreja aqui, meus irmãos, ela é fruto de uma vontade de Deus. Eu creio nisso fielmente. Eu fiquei perturbado, é essa palavra, durante 2 anos, inquieto, angustiado, e muitas vezes conversando com a minha esposa. Eu ia nos eventos, eu terminava um culto, e eu ficava naquela angústia. Cada evento novo, cada situação parecia assim que me esmagava, assim, me empurrava, me comprimia. E eu dizia: Nilson, a gente tem que sair daqui, e o que Deus quer é uma outra igreja. Ela fala: menino, larga de besteira. O dia que a gente sair, a gente vai para outro lugar, a gente se senta, a gente se aquieta, a gente vai congregar lá, é quietinho, né? A gente vai se acalmar. O negócio aqui já está uns turbilhão, não. E eu falava: não, Deus quer outra coisa. Porque Ele quer, aí eu não sei. Mas Ele quer, Ele quer. E foram 2 anos, meus irmãos. Tem gente que olha assim e diz assim: né, foi no estalar de dedo, estava tudo planejado, eu não preciso disso, mas até conversa de WhatsApp, print eu guardo, porque se um dia eu tiver que esfregar na cara de alguém que não foi coisa, sabe, planejada, mas nós tínhamos as nossas conversas com Deus.
E quando Deus nos trouxe assim, a convicção, a certeza, era isso, eu falei, pronto, é isso. Aí a gente chamou a liderança, né, da igreja que a gente fazia parte, conversamos, explicamos, estamos indo embora. Digo a você que assim, a nível de igreja local era o nosso auge. A coisa assim as coisas estavam fluindo, sabe? Estava dando certo. Mas não era para continuar lá. Aí a gente saiu. E aí quando a gente sai, era domingo à noite, e aí no outro dia, chega em casa na verdade no mesmo dia, e aí, acabou. Amanhã é outro dia. No outro dia, choradeiro. Aí veio a noite, segunda-feira. Aí a gente foi fazer culto doméstico. Não sabia quando ia. E eu falava para os irmãos, olha, eu não sei se vai ser uma semana, um mês, 2 anos, 3 anos, 10 anos. Não fiquem pegados na gente, porque eu não sei o que Deus quer. Assim, de quando vai ser. Eu sabia que ia chegar um momento. Aí a gente foi fazer culto doméstico em casa. Oramos, choramos, lemos a palavra. Foi maravilhoso. Quando chegou no dia seguinte, a gente tinha livraria ali embaixo e a gente estava mudando de local. Aí vim para deixar a Neuza para ajudar, estava ali com a dona Alice, aí fui ajudar. E, gente, eu já tinha passado muito aqui nesse lugar, porque a igreja era mais ali, né? Mas eu não prestava atenção nesse prédio aqui, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Só que nesse dia, eu fui por lá, eu dei a volta e para ir para o serviço eu saí nessa rua de frente aqui. E aí eu parei no plastiquezinho branco, olhei para cima assim, aí eu olhei, tinha a placa de alugas, aí eu falei, rapaz, mandei uma mensagem para a Neuza com a foto. Eu falei, aí Neuza, aí eu falei, manda uma mensagem para esse cara aí, morrendo de medo. Aí ela falou, depois, Neuza é assim, depois eu tô ocupado aqui. E eu já sou ansioso, né? Aí eu peguei e mandei para Help. Eu falei, Help, esse prédio aqui, ela falou, pastor, isso aí tá fechado há 5 anos, 6 anos. Eu falei, sim, não presta. Ou é muito caro, ou tá muito ruim. Aí cheguei no serviço e mandei a mensagem. Gente, interessante, alguns irmãos já haviam se comprometido. Pastor, se eu for para algum lugar, tá aqui, tem esse valor X, tal. Aí cheguei no serviço e mandei a mensagem pro cara, seu Washington. Aí ele me respondeu assim, eu perguntei, esse prédio está para alugar? Tá. Aí ele falou assim, esse prédio está fechado há tantos anos, o valor era tanto, agora está tanto, e a gente só aluga o prédio todo. Aí eu, primeiro que eu só queria o prédio todo mesmo. Segundo que eu só tenho esse tanto aí mesmo. Sobrou, se não me falha a memória, R$125. Foi o valor que a gente ia pagar o cara para fazer essa logomarca aí, bonita, maravilhosa. Designer. R$125. O valor do primeiro aluguel. E aí marquei com ele, quarta-feira a gente veio aqui. Foi na quarta-feira nós entramos aqui. Neuza tinha pedido uma coisa para Deus. Ela tinha falado assim, Senhor, eu tenho que entrar nesse lugar, o lugar que for, eu tenho que sentir profunda alegria. Aí ela entrou aqui, tinha um monte de cano espalhado aqui no meio, as paredes eram tudo verde, quem é mais antigo lembra. Mas Neuza foi tomada de uma alegria assim tão grande, ela já foi me olhando, já foi sorrindo. Quarta-feira eu falei com ele, sexta-feira a gente estava de contrato assinado. Não deu nem uma semana. Eu fiquei abismado assim com o que Deus fez. Mas meus irmãos, o que eu quero terminar nessa noite dizendo para você é... detalhe, nós entramos só com o aluguel do primeiro mês e de lá para cá Deus sempre tem provido as nossas necessidades. Sempre tem cuidado. Sempre tem cuidado. Sempre. Nunca faltou dinheiro para nada nessa igreja que o Senhor propôs no nosso coração fazer. E o que eu quero concluir dizendo para você nessa noite é: quando Deus tirar os seus medos, apenas obedeça. Quando Deus lhe der uma palavra, quando Deus lhe der o caminho, e mostrar que você não precisa mais temer, não crie novos medos. Não crie novos receios, não fique você criando coisas novas. Se Deus já mostrou o caminho, se já tirou os medos para que você possa ir, vá, obedeça. José obedeceu.
acordou, o texto diz, acordou decidido a tomar Maria como sua esposa. Acordou decidido. José é aquele que daqui a pouco vai pegar Maria para fugir. Para fugir. Porque Roma queria matar as crianças. E ele vai amparar essa mulher. José é aquele que vai criar o Filho de Deus. José é aquele que a palavra não nos diz até quantos anos ele vivenciou com Jesus cada situação. Mas a palavra nos mostra bem claro, e lá na frente a gente vai ver isso, o quanto Jesus foi influenciado pelas ações de José. Porque está aqui um homem que quando Deus lhe tirou o medo, quando Deus lhe abriu os olhos, ele decidiu obedecer. Então, igreja, obedeçamos a Deus.